Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos falar sobre arranjo e matriz. Você conhece? Você sabe como é que trabalha com isso? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então esse vídeo é para você. Claro que antes, roda a vinheta. Bom, talvez você esteja estranhando o meu cenário, porque eu estou em férias, dei uma pausa nas minhas férias para gravar esse vídeo para você. Eu estou aqui na casa da minha sogra e isso normalmente é um problema. Mas vamos lá. Bom, esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos no qual nós estamos falando sobre programação em Java, ok? Eu vou deixar aqui o card para que você possa, depois de assistir esse vídeo, pegar toda a sequência, o primeiro vídeo e ir assistindo. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ter um alcance maior e o YouTube entenda e que nós temos alguma relevância aqui na plataforma e entregue esse vídeo para mais pessoas. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu gosto sempre de explicar a parte teórica, tá? Então eu vou aqui usar a minha lousa digital. Eu gosto dessa palavra, lousa digital. Eu vou explicar aqui a parte conceitual sobre arranjos e matriz, ok? E claro, na sequência, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam ver como que a teoria se aplica na prática, ok? Então deixa eu preparar aqui, pegar aqui o meu tablet e vamos lá. Bom, começando então, deixa eu voltar aqui grandão com vocês. Começando então na parte conceitual. O que é um arranjo e o que é uma matriz? Tanto arranjo quanto matriz são estruturas de dados no qual nós trabalhamos essa estrutura de dados armazenando algo em memória. Porém, o arranjo ele tem uma característica interessante. Primeiro, ele é uma estrutura de dados, ok? Onde você armazena o mesmo tipo de informação de uma forma organizada. Pensa o seguinte. Quando nós falamos lá em variáveis, nós colocamos o nome de uma variável e dizemos ela um tipo e armazenamos dentro daquela variável um determinado conteúdo. Porém, um arranjo, ele tem uma singularidade um pouco interessante. Por quê? Volta aqui então, deixa eu pegar aqui isso. Pensa no seguinte, pensa que isso aqui é a nossa variável. Tá? Agora, quando eu falo em arranjo, uma estrutura de dados, eu digo que essa estrutura de variável, ou seja, esse espaço em memória, será dividido então em pequenas partes. Vamos colocar aqui o seguinte, olha, esse espaço aqui, ó, ele armazena valores inteiros. Isso quer dizer que cada espaço desse vai armazenar também um valor inteiro, ok? E eu vou me referenciar a esse espaço com o nome. Vamos dar aqui o nome, por exemplo, valores. Bom, então eu tenho aqui um arranjo, no qual esse arranjo, ele é do tipo valores, onde cada espaço desse eu vou armazenar um valor inteiro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando você declara um arranjo, você é obrigado a especificar quantos espaços vai ser dividido aquele arranjo, aquela estrutura. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, eu estou dizendo que esse espaço ele é dividido em 4 partes, tá? Então, uma coisa que deve ficar bastante fixado na sua memória é que esses espaços eles são contabilizados a partir do zero. Então, 0, 1, 2 e 3, ok? Bom, como é que eu declararia, então, esse arranjo? Primeira coisa, valores do tipo inteiro e aqui eu digo o tamanho que esse cara vai ser instanciado. Nesse cenário aqui, o que acontece? Eu posso armazenar até 4 informações dentro desse mesmo espaço e lembrando que é do tipo inteiro. Já a matriz, tá? É uma estrutura de dados composta. Como assim estrutura de dados compostos? É uma estrutura no qual nós armazenamos as informações nesse mesmo espaço em memória, porém, nós temos que referenciar linhas e colunas.
vamos pensar o seguinte, ó. Esse espaço em memória, tá? Nesse cenário aqui, ó, eu poderia dizer que esse aqui é um dados, ok? Porém, esse espaço em memória, ele vai ser separado e dividido em linhas. Então aqui, ó, eu estou dizendo que esse espaço são 3 linhas e 1, 2 colunas, tá? Então aqui, ó, no momento que eu declarar, deixa eu vir aqui fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar essa parte de cima para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocar aqui em cima, ó. Espaço em memória, 3 linhas e 2 colunas. Se você estiver ouvindo um barulhinho no fundo aí de uma serra elétrica cortando, é porque o vizinho está construindo. Bom, vamos lá, ó. Nome, dados, ok? Nós temos aqui, ó, 3 linhas, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 colunas. Observe uma coisa, pessoal. Nesse cenário, a referência, se eu quiser armazenar, por exemplo, no espaço, no primeiro quadradinho aqui, ou seja, no primeiro espaço da matriz, eu preciso, obrigatoriamente, especificar o índice. Vamos colocar assim, o índice. Lembrando que sempre começa por 0, sempre começa por 0. Então, essa posição aqui primeira é a posição 0, 0. Essa posição aqui segunda é 0, 1 e a posição terceira é 0, 2. Aqui é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar uma informação nesse quadrado aqui, ó, dados na linha 1, na coluna 1, vai receber o valor X, no caso, o valor 10. Então, tanto arranjo quanto a matriz, você precisa, então, especificar em qual posição daquela estrutura que você vai armazenar. No caso do arranjo, o arranjo ele é simples. Você apenas especifica qual a coluna que você vai estar trabalhando. Já a matriz, você precisa especificar a linha, ok? E a coluna que você está trabalhando, beleza? Então, assim, para que nós possamos fixar esse conceito na memória, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e aí nós vamos escrever, então, o nosso código vendo esses dois conceitos na prática, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, compartilhando com vocês aqui minha tela. Deixa eu abrir aqui o TextPad. Beleza? Vamos lá, ó. Class. Vamos chamar essa classe aqui de arranjo. Vamos salvar essa classe com o nome de arranjo.java. Colocar aqui no diretório onde eu estou salvando as minhas classes. Deixa eu aumentar aqui. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, claro, é a nossa assinatura inicial. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas, eu tenho um vídeo, acho que se não me engano, no vídeo 2, configurações de ambiente, no qual eu explico o que exatamente está acontecendo e por que nós precisamos de colocar essa assinatura dentro da nossa classe. Public static void main, string args. Beleza. Bom, primeiro, vamos lá. Como que eu declaro um arranjo em Java? Primeiro, eu digo tipo, eu dou a ele um nome e abro um colchete e fecha colchete. Bom, primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte. Conforme nós vimos na parte teórica, nós precisamos indicar, primeiro, declarar a variável. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e puxar esse cara para cá. Beleza? Então, aqui, ó. Olha só. Primeiro, deixa eu apagar tudo isso aqui. Se você estiver ouvindo aí no fundo um barulhinho de máquina de cortar, é porque o vizinho ele está fazendo uma reforma e, conforme eu disse, eu estou de férias na casa da minha sogra e eu só parei esse vídeo, dei uma pausa nas minhas férias para explicar para vocês. Ou melhor, fazer o vídeo para vocês, né? Então vamos lá, ó. O que quer dizer aquela assinatura ali, ó? Ó, isso aqui. O que quer dizer isso aqui?
Então, deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui quer dizer o seguinte, vamos lá. Eu declarei um espaço em memória. Agora observe que aqui, ó, eu não fiz nenhuma divisão do meu espaço. Ou seja, eu apenas declarei. Agora, eu preciso instanciar esse espaço, dizendo que esse espaço terá, por exemplo, uma, duas, três subdivisões. Ou seja, esse espaço em memória ele será subdividido em três partes. Ok? Nesse caso aqui, o que nós usamos, pessoal? Nós usamos o operador new, tá? No qual ele instancia algo para nós. Nesse caso aqui, ó, voltamos aqui, ó, igual new int 3. Por que 3? Nós vamos usar aqui, subdividir esse espaço essa variável em 3 espaços, ok? Ponto e vírgula, vamos salvar, vamos salvar e vamos buildar. Java arranjo, melhor, Java C arranjo, né? Comando inválido. Bom, beleza? Observe que nós buildamos. O nosso arranjo ele está declarado e instanciado. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que especificar quantos subespaços nós iremos ter dentro desse arranjo. Bom, mas isso pode ser dinâmico? Pode. Você em tempo de execução pode dizer, olha, eu preciso de agora de um arranjo com X posições. Eu preciso agora de um arranjo com tantas posições. Normalmente, quando você declara um arranjo, você tem que lembrar que você precisa instanciar, porque senão você vai dar se você tentar usar um arranjo sem instanciar esse espaço, e o que é uma instância, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó, grandão com vocês. O que é uma instância? Uma instância é uma, como é que eu vou usar uma palavra bem simples para poder explicar para vocês? Uma instância é um espaço alocado em memória preparado, ou seja, liberado para uso. Você não pode usar um arranjo sem que ele esteja instanciado. Da mesma forma, quando nós formos falar sobre orientação a objetos, você não pode usar um objeto sem que aquele objeto esteja preparado, ou seja, esteja liberado para ser usado. Ok? Então, apenas declarar um arranjo não quer dizer que aquele arranjo está pronto para ser usado. Ele precisa ser declarado e instanciado. Beleza? Voltando aqui, então. Como é que eu uso mesmo? Deixa eu voltar aqui, ó, na nossa telinha aqui, ó. Lembrando, o arranjo, ele é uma estrutura simples, no qual nós temos linhas e a sua referência é começando por 0. E aqui eu digo, olha, na posição 0 eu armazeno o valor X, na posição 1 eu armazeno o valor Y e na posição 2 eu armazeno o valor W. Ou seja, voltando aqui, ou seja, observe que no nosso cenário aqui, ó, vamos lá, ó, system.out.println, digite um valor. E aqui, ó, valores na posição 0, armazena. Se você não assistiu a aula sobre teclado, tá? Que é a classe que nós criamos para poder fazer leitura de dados vindo do teclado, tá? Também configuração. Não, tem uma aula específica falando sobre variáveis. Então, ó, teclado, read int. E aqui vamos pedir então para ler o espaço 1 e o espaço 2. E aqui então nós vamos, ó, system.out.println. Você digitou o valores na posição 0.
Vamos botar aqui posição 1 e vamos colocar aqui posição 2. Vamos buildar a nossa classe novamente. Opa! Teclado read inteiro, read int, mesmo teclado read int. Teclado read int, leia int, leia. Aqui, ó, não é read, é leia. Leia int, leia int, leia int. Agora vai. Java C, arranjo.java, perfeito. Vamos lá, ó, Java, arranjo. Então, primeiro valor, 10, 20 e 30. Observe lá que a cada execução, ele armazenou ali na posição 0 do arranjo, o valor 10, na posição 1 do arranjo, o valor 20, e na posição 2 do arranjo, o valor 30. Posição 1, 2 e 3. Agora, concorda comigo, se o meu arranjo aqui tiver 100 posições, vai ficar difícil eu fazer dessa forma direta? Nesse cenário aqui, nós usamos estrutura de repetição. Caso você não saiba como trabalha a estrutura de repetição, eu vou deixar aqui um card para você, que nós fizemos já uma aula sobre estrutura de repetição, for, while e do while. No caso aqui, ó, vamos utilizar então a estrutura for, int i, valor 0. Se você estiver ouvindo um som de fundo é porque está passando um sonzinho, um carro de som. Bom, tive que dar uma pausazinha no vídeo aqui por conta que o som tava intenso. Desculpa. Vamos lá, continuando. Então aqui, ó, for int i igual a 0, ou seja, começando no valor de 0, i menor que 3, e vamos i mais aqui incrementar mais 1 ao nosso contador. Nesse cenário aqui, ó, vamos lá. Ó, leia um valor. Então, system.out println valores. Só que aqui eu não vou usar o valor fixo, eu vou usar a referência da variável i. Ou seja, a cada execução do meu for, beleza? O valor i, ele vai receber então um valor, no caso aqui ele começa por 0, espaço 0, vai ser acrescido de mais 1, espaço 1, e vai ser acrescido aqui de mais 1, espaço 2. Porém, observe uma coisa, aqui está um dos problemas que você pode ter se você não prestar atenção no que você está fazendo, na sua estrutura de parada. Por que menor que 3? Lembrando, começa por 0, 0, 1, 2, 2, ele ainda é menor que 3. Quando chegar no 3, o meu espaço declarado aqui, ó, ele tem apenas 3 espaços em memória. Ou seja, no nosso caso aqui, nós estamos limitados a 3. Beleza? Então vamos fazer aqui um exemplo depois sem essa limitação. Na sequência, vamos lá, ó, for int igual a 0 e i menor que 3 e mais para que nós possamos então exibir o nosso conteúdo armazenado. Nesse caso aqui, observe, opa, que aqui agora vai entrar. Agora sim, vamos buildar aqui a nossa classe novamente. E vamos executar. Valor 10, 20, 30. Opa, 30. Agora sim, 30, 20 e 10. Observe que aqui ele ficou na estrutura de repetição no loop, né? Pedindo os valores. Depois ele entrou na estrutura de repetição, o loop, exibindo aqui os valores. Agora, Rubão, se eu quiser, por exemplo, tornar o meu arranjo dinâmico, ou seja, eu especificar em tempo de execução quantos espaços em memória eu vou ter, beleza? E depois fazer o preenchimento e a leitura desses valores. Nesse cenário aqui, ó, vamos declarar aqui uma variável chamada do tipo int, chamada tamanho, onde tamanho vai começar por 0. Por que 0? Caso eu não digite nada, eu vou ter apenas uma única posição no meu arranjo. Aliás, não vou ter posição nenhuma, né? Mas eu não vou dar erro, exceção. Olha só, vamos lá.
system.out.println. Deixa eu colocar apenas um comentário aqui, ó. Instanciando o arranjo de forma dinâmica. Beleza? System.out.println. Digite o tamanho do arranjo. Então, nesse cenário aqui, ó, tamanho recebe teclado.leia inteiro. Leia int, melhor dizendo. E aqui, ó, valores recebe new int tamanho. Ok? Agora eu tenho o tamanho que eu quero digitado e eu tenho o meu arranjo sendo instanciado com aquele tamanho. E nesse caso aqui, ó, vou copiar essas duas estruturas aqui. Agora, o que vai acontecer? Enquanto i for menor que tamanho, ou seja, o que eu posicionar ali, o que eu digitar é o valor que vai ficar armazenado. E aqui é a mesma coisa, enquanto i for menor que tamanho. Ó, vamos executar aqui então. Arranjo.java. Opa, teclado. Teclado. Build. E agora vamos executar. 1, 2, 3, 10, 20, 30. E agora digite um tamanho para o arranjo. Vamos colocar aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Então, observe que no nosso caso, o arranjo foi declarado. Então, primeira coisa, você precisa declarar, você precisa instanciar aquele arranjo, dizendo a ele qual é o tamanho que ele vai ter, tá? Quantas subdivisões ele vai ter. E, na hora de usar, você tem que lembrar que sempre começa por 0 a posição do índice do seu arranjo, ok? E a matriz, pessoal? A matriz, ela tem a mesma dinâmica de declaração, porém, você deve lembrar que na matriz você tem linhas e colunas, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, no nosso tablet aqui, ó. Lembra que é um espaço em memória, no qual você separa em linhas e você separa em colunas. E nesse cenário, você deve lembrar que tanto as linhas quanto a coluna, ela começa por 0. Se eu quiser especificar, então, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. Sempre a linha vem primeiro do que a coluna, ok? Então, aqui, ó, vamos lá. Voltando aqui para minha tela. Vamos abrir aqui um novo arquivo. Vamos chamar aqui classe matriz. Salvar aqui a nossa classe como matriz.java. Beleza? Vamos aumentar aqui o tamanho para que nós possamos visualizar. Colocar a nossa assinatura obrigatória. Ok. E aqui, então, vamos para a nossa matriz. Chamar ela aqui de dados. Opa, vamos chamar aqui de string de dados. Observe, pessoal, que olha só, mesmo esquema, tá? Você declara que ela será uma estrutura de dados do tipo matriz. Agora, você precisa dizer quantos espaços que você vai utilizar, quantas linhas, utilizando o operador new. Então, teremos uma string, uma estrutura de dados string com 3 linhas e 3 colunas, ok? Então, 3 linhas e 3 colunas, você especificou aqui, em tempo de declaração, em tempo de instância, quantos espaços será subdividido. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para
para nossa lousa. Observe uma coisa. Ó, eu tenho esta estrutura aqui. Deixa eu apagar tudo que fica mais fácil. Ó, eu tenho esta estrutura aqui, ó. 3 linhas e 3 colunas. Ok? Ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Se eu quiser armazenar, por exemplo, um valor nesse espaço aqui, eu preciso referenciar, então, 1. Se eu quiser armazenar nesse espaço aqui, 0,2. Tá claro para vocês? Então, ó, no nosso caso aqui, observe uma coisa. Declarei, instanciei. Operador new eu utilizo para instanciar. Ó, system.out.println, digite o valor para a posição 1, 1. Ó, dados na posição 1, na linha 1, na coluna 1, recebe teclado ponto leia string. Então, na sequência, system.out.println, digite, melhor, o valor da, oh meu Deus, o valor armazenado na posição 1, 1 é system.out.println dados 1, 1. Vamos buildar aqui a nossa classe, limpar aqui a nossa tela, Java C, matriz, Java, matriz, Rubens. O valor armazenado na posição 1, 1 é Rubens. E aqui, pessoal, da mesma forma do arranjo, eu posso instanciar essa matriz também de uma forma dinâmica. Então aqui, ó, vamos lá. Int tamanho. Vou botar aqui, ó, int x, int y, recebe 0. Aqui, então, ó, system.out.println, digite a quantidade de linhas x, ou melhor, vamos fazer um negócio melhorzinho, né? Ó, linha, coluna, linha, recebe, teclado, ponto, leia, int, e aqui vamos colocar system.out.println, digite a quantidade de colunas. Coluna recebe teclado ponto leia int. Nesse caso aqui, ó, dados recebe new string linha coluna. Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós precisamos agora de uma forma dinâmica dizer, olha, informe a linha e coluna que você deseja armazenar. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo do tablet. Eu quero armazenar na posição 0, 2, ou seja, na primeira linha, na terceira coluna, tá? Ó, vamos voltar aqui. System.out.println, digite a posição para armazenar. Linha recebe teclado ponto leia int.
system.out.println, digite a coluna para armazenar. Eu não sei se vocês estão ouvindo ao fundo os passarinhos cantando. Eles estão felizes. Teclado.leia int. Nesse caso, system.out.println, digite o valor para armazenar. Ó, aqui nós vamos colocar aqui então dados na posição linha e na posição coluna. Nós vamos armazenar. Teclado ponto leia string. E aqui na sequência, system.out.println, o valor armazenado na posição tem um negócio aqui importante, pessoal, olha só. No nosso caso, nós vamos trabalhar não começando por zero, na hora da digitação. Nós sempre temos que lembrar que a pessoa vai digitar linha, coluna 3, linha 1. E a gente tem que fazer ali o valor, o rebatimento, né? Nesse caso aqui, ó, vamos colocar aqui o que a pessoa digitar, menos 1. E o que a pessoa digitar, menos 1. Beleza? Ou seja, você vai entender isso aqui agora por quê? Porque as pessoas não vão saber, começando por zero. Ela vai colocar linha, deixa eu voltar aqui, ó. Linha 1, 2, 3, coluna 1, 2 e 3. Então, se ela colocar aqui na linha 1, eu tenho que saber que isso aqui é 0. Se ela colocar aqui o valor 2, eu tenho que saber que isso aqui é 1. Se ela colocar 3, eu tenho que saber que isso aqui é a posição 2. O mesmo vale para cima. Se ela colocar coluna 1, eu tenho que saber que é a coluna 0. Se ela colocar 2, eu tenho que saber que isso aqui é a coluna 1. E se ela colocar 3, eu tenho que saber que isso aqui é a coluna 2. Para isso, eu já tiro menos 1 de cada valor digitado. Ok? Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Eu já estou abatendo aqui o valor digitado. Ela vai armazenar no valor digitado. E aqui nós vamos colocar, ó, posição, linha. E aqui eu vou colocar, aqui, ó, posição, ó, linha mais 1, porque eu preciso informar corretamente, certo? E vírgula mais coluna mais 1. E aqui nós vamos colocar aqui dados, linha, coluna. Certo? Ó, de novo, vamos lá. Quando a pessoa digitar qual a linha que ela vai armazenar, qual a posição de coluna, linha e coluna. Ó, digite a linha. Quando ela colocar aqui a linha, eu tenho que saber que ela vai colocar 1, 2, 3. E eu preciso abater 1. E com a coluna, ela vai colocar 1, 2, 3. E eu vou colocar abater menos 1 daquela coluna. Vou pedir para armazenar o valor que ela quer lá. E na hora de exibir, eu exibo para ela acrescentando mais 1. Ou seja, na posição 0, eu vou apresentar o valor 1. Na posição do 1, eu vou apresentar a coluna na posição 2. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos salvar aqui e vamos verificar se deu certo. Ok. Vamos lá. Agora sim, ó, vou armazenar aqui, eu quero 3 colunas e 3 linhas. Pera aí. Observe que nesse caso aqui, ó, nós estamos tentando armazenar um valor de 3,3 a uma posição que não existe, tá? Eu coloquei 3,3.
Riscar aqui. Eu que executei errado, desculpa. Vamos de novo. Ó, tal. Quantidade de linhas 3, colunas 3. Agora eu quero na posição 0, 2. 0, 2 vai dar errado, porque ela vai bater, deu exceção. De novo. Array index out of bounds exception. Quando eu falar de exceções, eu vou voltar nesse cara. De novo. Deixa eu parar aqui, limpar a tela, para ficar mais claro. Ó, tal. Quantidade de linhas. Oh, meu Deus do céu. De novo. 1. Quantidade de linhas. 3. Quantidade de colunas. 3. Eu quero na posição 1. Na posição 3. Valor Rubens. Olha lá. Na posição 1, 3. Eu armazenei o valor Rubens. Beleza, pessoal? Então, só reforçando. Arranjo é uma estrutura de dados simples, no qual você trabalha com subdivisões em apenas colunas. Já a matriz é uma subdivisão, uma estrutura de dados subdivididas em linhas e colunas. Para que você possa usar um arranjo e uma matriz, é necessário que você não somente declare, como também você instancie, dizendo quantos espaços serão subdivididos, tanto em linhas, no caso em arranjo e matriz, como colunas apenas para matriz, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Não esqueça também de colocar aqui o seu comentário, ok? Para que nós possamos ter uma relevância, o YouTube entenda que nós temos uma relevância aqui na plataforma. De qualquer forma, muito obrigado por você estar acompanhando. Não esqueça, eu vou deixar aqui ao final uma indicação de vídeo. Primeiro eu vou indicar e eu vou deixar aqui o YouTube também. Olhe o seu perfil, entenda as suas características e indique para você também um vídeo aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.